Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é a nova diretriz brasileira sobre obesidade e risco cardiovascular. Bem, pessoal, nós tivemos recentemente a publicação de uma diretriz que fala sobre manejo da obesidade a depender do risco cardiovascular, buscando também uma melhora das comorbidades associadas à obesidade. Essa diretriz ela foi elaborada por 5 sociedades. Nós temos aí a ABESO, a SBEM, SBD, Sociedade Brasileira de Cardiologia e também a ABS, que é a Associação Brasileira do Sono. Vejam então que são várias sociedades que se juntaram e isso mostra a importância desse documento. Hoje no Brasil, cerca de 2/3 das pessoas apresentam pelo menos sobrepeso. E quase 1/3 tem também obesidade. E a obesidade, por sua vez, está associada a um risco maior de eventos cardiovasculares, inclusive um risco maior de mortalidade de causas cardiovasculares, tanto de forma direta, quanto por aumentar fatores de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão, dislipidemia e diabetes tipo 2. Então, daí a gente vê a relevância de termos recomendações voltadas para manejo da obesidade, dependendo da avaliação de risco cardiovascular. Eric, a diretriz já começa trazendo uma recomendação sobre avaliação de risco cardiovascular nesses pacientes. Qual é essa recomendação? Então, Ícaro, a primeira recomendação é exatamente de você avaliar o risco cardiovascular em todo paciente com obesidade, porque como a gente vai ver ao longo dela, né, o tratamento da obesidade, ao ser indicado, ao gente escolher uma droga, ele vai escolher uma droga que tem um benefício ou para diminuir o risco de algum fator de risco cardiovascular, diminuir a ocorrência do desenvolvimento de algum fator de risco cardiovascular, ou até para reduzir mesmo diretamente o risco, a mortalidade cardiovascular, se o paciente já teve eventos, por exemplo. Está acontecendo algo muito parecido com o que há anos atrás aconteceu com diabetes. De eu escolher a droga, escolher a terapia, sempre avaliando se esse paciente, o risco cardiovascular prévio desse paciente, se esse paciente já teve ou não eventos. E isso graças a ter chegado medicamentos, são os análogos, né, que têm benefícios sobre fatores de risco cardiovascular e sobre o risco cardiovascular. Então agora a gente precisa estabelecer esse risco cardiovascular se o paciente tem obesidade. E como é que a gente estabelece? Eles orientam que a gente faça o cálculo de risco cardiovascular utilizando o Score Prevent, ou Prevent, como você queira chamar, né? Que aí está se tornando a calculadora principal, porque a gente sabe que até o guideline de dislipidemia da Sociedade Brasileira de Cardiologia também escolheu esse score como a ferramenta de escolha. Eles argumentam que ela é mais acurada, tem mais diversidade étnica, né? Então ela seria melhor para a gente fazer a avaliação de risco dos pacientes com obesidade, certo? Essa calculadora, ela deve ser usada em quem tem entre 30 e 79 anos. Certo? Você não faz em outra faixa etária. E com pacientes com IMC abaixo de 40. E a orientação da diretriz é que, de preferência, a gente use hemoglobina glicada. Como assim? Tem algumas perguntas do score que são obrigatórias e outras que são opcionais. A hemoglobina glicada é opcional. Né? E a orientação é que o ideal era você fazer esse cálculo com a hemoglobina glicada do paciente, se você tiver disponível. E aí, você vai ter um resultado de risco. Certo? Pode ser um risco baixo, pode ser um risco moderado, pode ser um risco alto. E a partir desse risco eu posso tomar determinadas condutas e escolher tratamentos específicos. Eric, mas se você estiver diante de um paciente que tem menos de 30 anos, por exemplo, então eles orientam também. Se o paciente tem menos de 30 anos, com IMC menor do que 40, né, se ele não tem nenhum fator de risco cardiovascular associado, então ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, por aí vai, então você deixa ele ali na conta do baixo risco. Agora, se ele tem fatores de risco associados, aí você colocaria ele como risco intermediário, tá? Claro que isso a gente está falando de prevenção primária. Se o paciente já teve algum evento cardiovascular, ele pula para alto risco, certo? Independente, não precisa colocar na calculadora, certo?
Ou outras situações, o paciente tem diabetes tipo 2 há mais de 10 anos, é alto risco, Sim. mesmo sem ter tido evento. O paciente tem doença renal crônica ali, pelo menos no estágio 3B, ele é alto risco, não precisa de calculadora. Ou evidência de doença aterosclerótica subclínica. Você fez o score de cálcio, né? O paciente não tem diabetes e o valor do score de cálcio veio acima de 100. É alto risco. Ou tem diabetes e veio acima de 10. É alto risco. Ou o LDL dele é acima de 190. Ele é alto risco também, não precisa botar na calculadora. Ou tem hipercolesterolemia familiar. É alto risco também. Então tem algumas situações clínicas que eu nem preciso calcular. Direto, esse paciente vai cair no alto risco. E como a gente vai ver ao longo aqui desse videocast, dependendo se é moderado ou se é alto, algumas condutas serão orientadas, recomendadas em relação a esse paciente. Perfeito, Eric. E aí, para quem não está muito habituado ainda com a Prevent, quando você abrir lá o site para fazer o cálculo, ele vai informar 3 riscos. Inclusive um risco de IC, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. E aí o risco que você vai considerar para a avaliação desse paciente é o ASCVD, né? É o risco de doença aterosclerótica cardiovascular. Então, dos 3 riscos, é esse que você vai considerar para definir, então, se é risco baixo, intermediário ou alto risco. Isso. E reforçando para aquele paciente que foi classificado como de risco intermediário, aí você deve lançar mão de estratégias que possam reestratificá-lo, como, por exemplo, o score de cálcio coronariano, que Eric acabou de citar. Ou a lipoproteína A, lipoproteína Azinho, que ele cita também, e bota o ponto de corte acima de 50, né, miligramas por decilitro, né, ou 125 nanomol por litro. Né? Seria só para o pessoal entender, né? Assim, o baixo risco é até 5% de risco de você ter um evento nos próximos 10 anos. O intermediário é de 5 a 20 e o alto acima de 20. Então, por exemplo, abaixo dos 30 anos, veja, quantos pacientes com 30 e poucos, abaixo dos 40 anos, você tem com um evento aterosclerótico realmente, né? O paciente teve um AVC, um infartou, alguma coisa. Se teve, vou precisar ir para colesterolemia familiar. Então esse paciente teria algum fator de risco muito evidente para poder chegar num nível desse, né? Então assim, esse paciente com menos de 30 anos, teoricamente ele é baixo risco, a não ser que ele tenha realmente uma coisa muito importante, né? Então é meio esse raciocínio. E além de haver essa preocupação com a doença aterosclerótica cardiovascular, há também uma preocupação com insuficiência cardíaca. Nós entendemos bem que hoje a obesidade aumenta o risco de insuficiência cardíaca e que inclusive a IC, ela é muitas vezes subdiagnosticada no paciente com obesidade porque há uma confusão em relação à sintomatologia. Os pacientes podem apresentar sintomas de insuficiência cardíaca e isso ser atribuído a uma limitação física causada pela obesidade, ou uma manifestação pulmonar, por exemplo, da obesidade. É por isso que a diretriz nova traz então recomendações sobre rastreamento de insuficiência cardíaca em pacientes com obesidade de alto risco. Mas primeiro, quem são os pacientes com obesidade de alto risco de IC? A gente volta então para a calculadora Prevent que Eric citou anteriormente. Ela também lá vai trazer o risco de IC desse paciente. Se o risco de IC for maior que 20%, ele é um paciente de alto risco de IC. Mas há outros critérios que a diretriz usa para dizer também que é um paciente de alto risco de IC. Por exemplo, se o paciente tem obesidade com hipertensão e com diabetes tipo 2, ele é um paciente de alto risco. A tríade, né? A tríade. Se ele tem um IMC maior ou igual a 40, ele é um paciente de alto risco. Para insuficiência cardíaca, só lembrando. Para IC. Se ele tem já um NT-proBNP ou BNP elevados, já foram dosados, estão elevados, ele é um paciente de alto risco. E nesses pacientes de alto risco, você tem então a indicação de rastreamento. E aí esse rastreamento ele pode ser feito com os marcadores laboratoriais, BNP ou NT-proBNP, ou ainda ele fala também que o rastreamento pode ser feito com o método de imagem. Aí lembrar que o NT-proBNP e o BNP, eles têm um certo alteração em relação ao próprio peso corporal, né? Então eles sugerem que um ponto de corte para você afastar seja um ponto de corte mais baixo, né? Então ele pode, por exemplo, o NT-proBNP que é 125, ele baixa para 50, para você ver abaixo de 50 não tem doença de jeito nenhum, né? Como se ele falhasse na história. Falseia para baixo, né? Falseia para baixo a obesidade. E ele ainda recomenda que se o paciente tiver um sintoma que você ache com muita razão que seja relacionado a IC e o paciente ter obesidade,
mesmo que venham os biomarcadores normais, que você faça avaliação. Faça avaliação complementar, porque é um paciente realmente de risco. Lembrando que a obesidade, a insuficiência cardíaca mais associada com a obesidade é a insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. E por que isso? Porque esses rastreios eles estão direcionando também terapêutica, né? Porque para insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, a gente tem medicamento que trata a obesidade e melhora desfecho de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Então tem uma finalidade, não é uma coisa assim aleatória que eu estou fazendo só para fazer, né? Dirige. Certo. E a partir de agora, sabendo então qual é a classificação de risco cardiovascular do meu paciente, qual é também o risco de IC, ou se esse paciente já tem alguma comorbidade que foi diagnosticada, se ele já tem insuficiência cardíaca, se ele já tem uma doença cardiovascular aterosclerótica, eu penso agora sobre o tratamento. Eu penso sobre metas de tratamento, eu penso sobre qual será a melhor estratégia terapêutica farmacológica para esse paciente. Mas vamos começar falando sobre metas, né? Metas de perda de peso. Para um paciente com obesidade, risco cardiovascular moderado, qual seria a meta de perda de peso para ele? Vai depender do seu objetivo, aí no moderado. Se o seu objetivo é reduzir fatores de risco, reduzir ocorrência de diabetes, ocorrência de hipertensão, vai reduzir pelo menos 5%, vai variar entre 5% e 10%. Agora, se você já quer reduzir risco cardiovascular, aí risco dele ter evento cardiovascular, aí vai ter que perder no mínimo 10%. Então, o moderado, ele vai ter que perder pelo menos 5%, que assim, minha gente, já é o mínimo para tratar a obesidade. Pode ser menos disso. Então, vamos pensar aí nos 10% pelo menos. Agora, se for alto risco, aí a orientação é que ele perca pelo menos 10% do peso, porque aí você realmente é alto risco de ter evento, você precisa diminuir o risco de evento. E para isso acontecer, essa meta precisa ser pelo menos 10%. Obviamente que para isso você vai estabelecer mudança de estilo de vida, né? A diretriz ela continua reforçando a importância disso, associada a qualquer tratamento farmacológico que for, né? A própria mudança de estilo de vida melhora fatores de risco cardiometabólico, então dieta equilibrada, atividade física, cessar tabagismo e por aí vai. Mas para eu conseguir 10% ou mais de peso, eu vou ter que fazer geralmente alguma intervenção farmacológica. É interessante, assim, eu li essa recomendação e falei, como a medicina, assim, e as evidências evoluem, porque eles colocam isso lá agora como uma recomendação formal, como uma resposta que é óbvia, mas, Luciano, assim, há alguns anos, a gente não tinha muito bem definido essa coisa de que percentual de perda de peso reduz morte cardiovascular. A gente até tem algumas evidências de cirurgia bariátrica. Será que essa certeza agora vem do SELECT? O que é que você acha disso? Não, essa é a certeza mais incerta que existe na diretriz, né? Vamos lá, assim, né? Essa é uma das recomendações mais criticáveis. Vamos provocar, né? Vamos provocar. Não, veja, porque se você for falar em medicina baseada em evidência, tá aqui me coçando, né? Eu sabia, eu sei, por isso que eu chamei. A gente só tem um estudo, um estudo que mostrou realmente redução de desfecho cardiovascular com intervenção, assim, estudo prospectivo, randomizado, fiz isso e diminuiu mortalidade, né? Que é o SELECT. A gente fez um estudo com a semaglutida que reduziu o desfecho cardiovascular. A perda de peso no SELECT foi 9% a média da perda de peso, né? Mesmo a semaglutida sendo uma droga que potencialmente passa dos 10%, a média de perda de peso com semaglutida é 15%, mas no SELECT não teve essa relação linear entre perda de peso e desfecho cardiovascular. Ali se atribui, tem várias análises pós-hoc, bota ali que em torno de 30% da redução de desfecho foi relacionada à perda de peso. Então você tem diversos outros benefícios, porque reduz pressão arterial, porque diminui inflamação, porque diminui lípides, porque diminui várias coisas aí no meio do caminho que podem ter impacto em relação à redução de desfecho cardiovascular. Então atrelar a um ponto de corte, dizer, não, se eu quero diminuir evento cardiovascular, eu vou perder 10. Se eu quero melhorar o fator de risco, eu reduzo 5, é Times New Roman. Assim, a fonte, eles escolheram alguma lá e pronto. Não tem uma evidência tão segura em relação a isso. A gente tem estudo com bariátrica, também não existe uma relação linear, então, sei lá, bypass diminui mais desfecho do que sleeve. Tem mais evidência por conta da história de segmento. Mas não são estudos prospectivos, randomizados de intervenção. São estudos dizendo, pacientes que tinham obesidade grau 3 e fizeram bariátrica, em comparação com os que não fizeram bariátrica, vivem mais.
tá? E aí não dá pra extrapolar, porque perder com cirurgia é diferente de perder com droga. Tem muitas coisas diferentes acontecendo aí. Muitas coisas diferentes, inclusive talvez até o paciente que fez cirurgia bariátrica tivesse talvez um potencial risco maior de alteração laboratorial, desnutrição, sei lá o quê. Já começa pelo fato que geralmente eram pacientes mais graves antes. Isso. Às vezes com doenças associadas antes. E eles ganham no comparativo contra pacientes mais graves. O placebo deles é mais grave, vamos dizer assim, né? Nos estudos clínicos que eles usam para dar essa evidência, né? Então, eu não estou comparando, por exemplo, alguns estudos de droga para perda de peso pegam IMC perto de 40, mas nenhum estudo pegou uma média de IMC acima de 40, entendeu? Para dizer, vou testar aqui. Ele testa aqui um pouquinho mais para baixo. E o estudo de desfecho cardiovascular também não. Então, esse ponto de corte aí não está muito bem estabelecido. Inclusive, alguns pacientes com doença cardiovascular estabelecida, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, você fazer ele perder peso pode piorar o sintoma dele. Então, se ele tiver uma insuficiência cardíaca com classe funcional 3, 4, a gente tem que ter certa cuidado em relação a isso. Tá? Então, assim, essa meta de perda de peso, de certa forma, talvez até tenha uma finalidade didática de você dizer assim, se eu preciso perder mais de 10%, eu vou ter que lançar mão de análogo, vou ter que lançar mão de semaglutida, de zepatina, são drogas que têm mais evidência. Para mim, claramente é isso. De benefício. Então é muito pra mais. Mim é isso que a diretriz quer. É muito mais indicar qual medicação você vai usar do que propriamente um ponto de corte. É como diz assim, você precisa perder mais peso, então vai ter que ser um análogo, que é o que vai trazer o benefício. Mas eu acho que esse ponto de corte aí não precisava, tá? Assim, acho que é baseado em boa parte nesses estudos de cirurgia bariátrica, que o placebo, como a gente está colocando, é bem diferente, né? Então, assim, o que importa é você fazer um tratamento com uma droga que tenha mostrado benefício ou com uma intervenção cirúrgica, que seja, que tenha mostrado benefício em relação à redução de desfecho. Não é questão em relação a número, né? Intervenção do estilo de vida. Os pacientes que conseguem atingir uma perda de peso maior têm mais benefício. Se fizer uma subanálise do look ahead, por exemplo, foi negativo, aí não tem uma evidência. Intervenção de estilo de vida reduz evento cardiovascular. Não tenho essa evidência. Mas se eu pegar o subgrupo do look ahead, que perdeu peso e manteve o peso perdido, teve benefício. Pronto. Então, assim, a intervenção no estilo de vida que resolveu, que o paciente teve uma boa resposta, teve melhora em relação ao desfecho. Mas... Agora, eu acho que eles nem falam como no estilo de vida reduzindo... É mais assim, reduz fatores de risco. Exatamente. É como se você caísse nesses pontos de corte aí por conta disso. Mas... Já que faz mais sentido falar sobre os medicamentos que são indicados para cada perfil de risco, a gente vai falar sobre isso agora. Qual terapia farmacológica para obesidade é indicada para o paciente com obesidade de risco alto ou com doença estabelecida ou de risco baixo a moderado? Vamos começar agora do mais grave, tá certo? Do paciente que já tem doença estabelecida. Então, o paciente com sobrepeso ou obesidade e que já sofreu um infarto anteriormente. Para esse paciente, eu acho que não tem dúvida aqui, a recomendação seria, pensando nos resultados do estudo SELECT, a semaglutida, 2,4 mg por semana. Ele usa na recomendação o ponto de corte de IMC de 27, né? Pensando no perfil do estudo. Lembrando que esse é um paciente sem diabetes, que era exatamente o perfil do SELECT. Se tiver diabetes, ele já tem evidência de ter benefício até antes pelo disso. diabetes, né? O único senão aí, de novo, é a história da insuficiência cardíaca, né? Se ele teve um evento cardiovascular e ficou com insuficiência cardíaca, a fração de ejeção reduzida, aí a gente tem que ter cuidado com o uso de GLP-1. Tá? Sim, Mas assim, porque esse paciente... Eu acho que ele nem cita isso, né? Ele fala na parte de insuficiência cardíaca. Na parte de insuficiência cardíaca, mas aqui... se ele tiver insuficiência cardíaca sintomática, né, principalmente, aí não usar... Nessa parte de reduzir esse cardiovascular, ele só joga lá sem nenhuma... Isso. Mas porque... Ele fala disso depois em C. Sem nenhum porém. Por enquanto, é a única evidência que a gente tem, o estudo da tirzepatida está em andamento, né? É porque depois o que ele fala é que nesses estudos os pacientes de classe funcional 3 e 4 foram excluídos. Exato. Então acaba que essa evidência não se aplicaria totalmente a esses grupos. Isso. Então, para esse paciente com doença estabelecida, semaglutida é o que tem de evidência, né? Ok. Agora vamos descer um pouquinho aqui na gravidade. Se for um paciente de alto risco, obesidade de alto risco, mas que não teve evento, como é que ficaria o tratamento? Aí ele coloca ou um análogo de GLP-1 ou o agonista dual, né? A tirzepatida. Né? Então você poderia escolher um ou outro para esse paciente. Ou de risco moderado também, ele coloca que você poderia escolher um ou outro. Né? Tanto faz aí. Se estiver indisponível,
aí você pode fazer uso de algum outro tratamento de obesidade que tenha segurança cardiovascular. E aí, obviamente, vai excluir a sibutramina nesses pacientes de alto risco cardiovascular. É excluído, né? O único que, assim, acaba sendo excluído. Orlistat, bupropiona com naltrexona, você poderia fazer na indisponibilidade, não que seja barato também, né? Mas... Como o Eric disse, ele traz uma recomendação, né? Se o paciente tem na calculadora do Prevent alto risco cardiovascular, não fazer sibutramina. Isso. Mas porque isso aí tem estudo, tem evento, né? Tem estudo mostrando esse risco aumentado, né? Mas assim, para paciente que tem, e mesmo assim ainda cabe a reflexão, porque no Scout, só quem tinha diabetes e doença cardiovascular estabelecida, secundário. Fica um pouco de... Porque assim, nós temos aquelas contraindicações formais. Assim, eu trouxe esse ponto porque assim, nós conhecemos as contraindicações formais da sibutramina, certo? Isso. Mas quando ele traz isso nessa diretriz, vai acabar sendo ampliado as contraindicações. Vai, com certeza. Porque há perfis de pacientes que não entram nas contraindicações formais, mas que no Prevent podem entrar como risco alto. Isso. Mas Não, mas o Prevent, assim, a rigor é uma calculadora que puxa para baixo o risco, tá certo? Em relação às calculadoras anteriores. É até uma crítica lá depois, a gente pode falar quando for gravar de dislipidemia, porque eles botaram um monte de estratificador em cima. A finalidade da calculadora é puxar para baixo. Aí eles botaram um monte de coisa para subir o risco. Então, assim, fizeram meio ao contrário, né? Mas, assim, essa de obesidade, se o paciente tem alto risco, eu acho que é de bom tom. Sim. Você não usar uma droga que potencialmente pode aumentar o risco, né? Sibutramina não é contraindicado, ninguém tá dizendo aqui que é contraindicado, tá certo? Minha preocupação, Luciano, é porque assim, como você falou, essa diretriz nova da SBC, da dislipidemia, que já é o contrário, né? Várias coisas que vão puxar esse risco pra cima. Quando a gente for fazer um videocast sobre ela, nós veremos que muitos pacientes vão cair em alto risco, Isso. Né? Amplia... Pela idade da menarca, vão cair em alto risco. Exatamente. E aí, assim, se a gente for cortar a sibutramina, todo mundo que entra como alto risco em qualquer diretriz... Eu acho que aí o maior problema é o SUS. Mas sempre vai ser o problema aí, porque a gente tá falando aqui em fazer análise, fazer hepatite em alto risco, como se a gente fosse conseguir fazer isso para todo mundo e não vai. E para contraindicar, eu acho que o termo que a gente assina já é bem razoável em relação à contraindicação. Acho que não precisa usar muito mais do que aquilo, não. Muito bem. E aí, outros medicamentos com segurança demonstrada, o bupropiona, naltrexona, orlistat, podem ser utilizados, certo? Bem, então até aqui a gente falou sobre a avaliação inicial desses pacientes com sobrepeso ou obesidade em relação a risco cardiovascular, risco de insuficiência cardíaca, metas terapêuticas e quais são as drogas de primeira escolha de acordo com a categoria de risco. Falta falar ainda sobre o tratamento do paciente com obesidade que tem insuficiência cardíaca ou que tem risco de insuficiência cardíaca, o tratamento do paciente com obesidade que tem diabetes, e o tratamento do paciente com obesidade que tem apneia do sono, porque para cada um desses tópicos há também recomendações na diretriz. Se você quiser conferir então a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers, onde nós temos vários conteúdos como este, discutindo diretrizes importantes sobre a nossa especialidade. Eu, o professor Luciano, o professor Eric, te esperaremos lá.